Sou Pedro Henrique Costa, meu grupo é composto por eu, Suzana Freire, Tayane Cibele, Vitor Emanuel e Vitória Renale. Nosso grupo ficou responsável pelo tema completação, tipos e etapas de uma completação. Após a perfuração de um poço de óleo e gás e constatação de zonas de interesse, é necessário deixá-lo em condições de operar de maneira segura, eficiente e econômica. Durante toda sua vida produtiva, o conjunto de operações destinadas a colocar o poço efetivamente em produção denomina-se completação. Ela é a interface entre o reservatório e a produção em superfície. Esta fase engloba, em termos gerais, as atividades de instalação dos equipamentos de superfície, condicionamento do pulso, avaliação de cimentação, descida e assentamento da coluna de produção e o canhoneio. A completação tem o objetivo de equipar o poço para a produção de óleo ou gás para injetar fluidos no reservatório, preparando-o para a produção. Trata-se de uma intervenção subsequente à perfuração de um poço, que ao conectar o reservatório de hidrocarbonetos à unidade estacionária de produção, permite que seja conectado de maneira segura e controlada. Essa operação consiste na instalação de equipamentos tanto no interior do poço de petróleo como também no seu exterior, responsáveis pelo controle da vazão dos fluidos e funções auxiliares, como a aquisição de dados, controle da produção de areia e elevação artificial. Uma boa completação deve oferecer segurança na operação do poço, seja durante as intervenções ou durante a vida produtiva do poço, proteção do meio ambiente, evitando derramamento de óleo ou escape de gases para a atmosfera, possibilidade de se obter a maior vazão de óleo ou gás permitida pelo gerenciamento do reservatório, otimizando a produção do poço. A maior longevidade é possível reduzindo o número de intervenções futuras no poço e, consequentemente, reduzindo o custo total do projeto. Sou Vitória e irei falar dos tipos de completações que podem ser classificadas quanto ao número de zonas explotadas, posicionamento da cabeça do poço e quanto ao revestimento de produção. Quanto ao posicionamento da cabeça do poço, a completação pode ser com árvore de Natal convencional ou árvore de Natal molhada. O primeiro método, também conhecido como completação seca, é utilizado principalmente em poços terrestres ou poços marítimos, com plataformas fixas ou TLPs, desde que seja interessante e viável economicamente e tecnicamente trazer a cabeça do poço para a superfície. O segundo, usualmente chamado de completação molhada, é utilizado principalmente em poços com grande lâmina d'água, onde é viável trazer a cabeça do poço para a superfície. As operações com sondas são realizadas com semissubmersíveis, navios-sondas de posicionamento dinâmico ou TLP. Nas imagens ao lado, temos duas fotos da árvore de Natal seca e outra da árvore de Natal molhada. Segundo método, número de zonas explotadas. A completação pode ser simples ou múltipla. A simples consiste na produção de um único intervalo de interesse de maneira controlada e independente. Na múltipla, as zonas de interesse podem ser explotadas seletivamente ou simultaneamente em coluna dupla. Na seletiva, a coluna de produção é descida com ao menos dois pacres e camisas deslizantes, responsáveis por isolar as zonas de interesse. Nela, cada intervalo é produzido de maneira independente, um por vez, devido às questões regulatórias, resultando em controle dos fluidos produzidos em cada reservatório, bem como facilidade de operação de se alterar a zona em produção com a abertura ou fechamento das camisas deslizantes. A completação com coluna dupla possibilita a produção simultânea de duas zonas ou reservatórios diferentes de modo controlado e independente. Este tipo de completação engloba operações de maior complexidade e risco, e por este motivo não é indicado para poços marítimos. A coluna dupla possibilita acelerar o desenvolvimento do campo, maximizando a produção de diferentes zonas ou reservatórios, gerando assim um retorno de capital mais acelerado. Entretanto, ele restringe a aplicação de métodos de elevação artificial, diâmetros de equipamentos e operações de reentrada de Volckers. O terceiro, em relação à classificação quanto ao revestimento da produção, se divide em algumas categorias. Primeiro, a completação a poço aberto. Neste modelo, ao se atingir o topo da zona produtora, é descido e cimentado o revestimento intermediário, e em seguida, perfurado com uma broca de diâmetro menor até a profundidade final.
A fase de completação em si tem início uma vez que a seção do reservatório já foi perfurada e a coluna de perfuração retirada. Esta modalidade é indicada em formações muito bem consolidadas e competentes ou reservatórios naturalmente fraturados. Para o primeiro caso citado, o risco de desmoronamento pode antecipar a produção de areia e inutilizar o poço. Para o segundo, esta completação evita o dano à formação causado pelo cimento, uma vez que o reservatório não é cimentado. A falta de seletividade é um aspecto negativo da completação a poço aberto. Ela impede futuras correções quando há produção de fluidos indesejáveis. Uma forma de minimizar a produção de areia é com a utilização de telas de controle de areia ou gravel-packers. Estes componentes atuam ativamente na filtragem de resíduos sólidos que poderiam ser produzidos pelo poço e danoso para equipamentos. Ao se utilizar um liner, a coluna de revestimento anterior é assentada e cimentada acima do topo da zona de interesse, prosseguindo-se posteriormente com a perfuração até a profundidade final. Assim como no modelo anterior, a completação tem início uma vez que a seção do reservatório já foi perfurada e a coluna de perfuração retirada. Avaliada a zona e decidindo completar, é descida uma coluna de tubos, podendo ser rasgados ou lisos, denominados de liner, os quais são assentados no fundo do poço e suspensos pela extremidade inferior do revestimento de produção, gerando economia quando comparada à descida de uma seção completa de revestimento. Sou Suzana e vou dar continuidade aos tipos de complementação. O revestimento de produção atualmente é o modelo mais utilizado de completação, devido à sua confiabilidade. Neste padrão, o poço é perfurado até a profundidade final e avaliada a viabilidade comercial da zona produtora, é decidido e cimentado o revestimento de produção. A completação tem início após essas operações e a instalação dos equipamentos de superfície. Posteriormente, o revestimento é canoneado, conectando a zona produtora com a coluna de produção. A principal vantagem desse método está na seletividade proporcionada tanto na injeção quanto na produção de fluidos, na facilidade em operações de intervenção, melhor sustentação e isolamento da formação. Como desvantagem está o seu maior custo, gerado pelo canoneio e a utilização da seção completa de revestimento, além da possibilidade da cimentação promover um dano à formação. Completação tubingless. Na segunda imagem no desenho, o revestimento de produção atua também como uma coluna de produção. Esta coluna é perfurada e posteriormente canoneada. Neste método, a fase de produção é perfurada com uma broca de diâmetro reduzido, caracterizando-se uma economia na zona de interesse. É descida e cimentada com uma coluna de produção que também atua como um revestimento de produção, com a válvula de segurança de fundo de poço e naipes de assentamento. As atividades ligadas à completação do poço, como perfilagem de avaliação de cimentação e canoneio a cabo, são feitas sem sonda. Por este fato, este método gera grande economia com a não descida de um revestimento de produção de diâmetro maior. Este método proporciona melhor gerenciamento do reservatório e potencial aumento de reservas recuperáveis, visto que permite estratégias mais agressivas de canoneio, as quais os reservatórios com diferentes contatos podem ser canoneados e facilmente isolados com plugs mecânicos. No âmbito operacional, há a redução do número de manobras ao longo da construção do poço, minimizando riscos de prisões de coluna e operações de pescaria, além da exposição do pessoal trabalhando na plataforma, da sonda e possíveis acidentes. No âmbito operacional, há a redução do número de manobras ao longo da construção do poço, minimizando riscos de prisões de coluna e operações de pescaria, além da exposição do pessoal trabalhando na plataforma da sonda e possíveis acidentes. Com esses fatores, contribui para a redução do impacto ambiental, com redução de resíduos sólidos e líquidos do poço, devido ao seu menor diâmetro e, consequentemente, volumetria. Sua desvantagem está na aplicação de métodos de elevação artificial, apresentando como pré-requisito para sua utilização que o poço seja surgente. Assim, sua utilização é mais apropriada para reservatório de gás e poços de vida reduzida. Além disso, sua restrição de diâmetro interno limita a utilização de canhões de maiores penetrações e operações de faturamento devem ser realizadas com flexitubo, não alcançando pressões tão altas para a operação. Das etapas de uma completação, podemos definir as mesmas em
instalação dos equipamentos de segurança, condicionamento do poço, avaliação da qualidade da cimentação, canoneio e equipagem do poço, que serão detalhadas a seguir. Instalação dos equipamentos de segurança. É a primeira fase da completação e visa possibilitar o acesso ao interior do poço, com toda a segurança necessária para a execução das demais fases. A cabeça de produção é um equipamento que fica conectado através de parafusos e flanges à cabeça de revestimento e ao provedor de erupções, tendo como função principal servir de apoio à coluna de produção, que será descida numa fase posterior à completação, por meio de um suspensor. Possui saídas laterais que permitem o acesso ao espaço anular entre o revestimento de produção e a coluna de produção. O provedor de erupções, o BOP, é um equipamento instalado sobre a cabeça de produção e tem como objetivo fundamental permitir o fechamento do poço com segurança no caso de um fluxo inesperado da formação. Meu nome é Vitor, eu vou falar sobre o condicionamento do poço. Uma vez instalados os equipamentos de superfície, procede-se à fase de condicionamento do revestimento de produção e a substituição do fluido que se encontra no interior do poço por um fluido de completação. Para o condicionamento, é descida uma coluna com broca e raspador, de modo a deixar o interior do revestimento de produção gabaritado e a condição de receber os equipamentos necessários. A broca é utilizada para cortar os tampões de cimento e tampões mecânicos, porventura existentes, no interior do poço, bem como restos de cimentação. O raspador é uma ferramenta com lâminas retráteis que desce raspando a parte interna do revestimento de produção, retirando o que foi deixado pela broca. Após o condicionamento do reservatório de produção, sua estanqueidade é testada sob pressão e feitas as devidas correções se houver vazamentos. O fluido de completação geralmente é uma solução salina, cuja composição deve ser compatível com o reservatório e com os fluidos nele contidos, para evitar causar dano à formação, ou seja, originar obstruções que possam restringir a vazão do poço. Além disso, o fluido de completação deve ter uma densidade capaz de fornecer uma pressão hidrostática no fundo do poço, ligeiramente superior à pressão estática do reservatório, para impedir que haja fluxo de fluidos da formação para o poço e assim mantê-lo amortecido. Avaliação da qualidade da cimentação. A cimentação tem a função primordial de promover a vedação hidráulica entre os diversos intervalos permeáveis, ou até mesmo dentro de um mesmo intervalo, impedindo a migração de fluidos por trás de revestimentos, bem como propiciar suporte mecânico ao revestimento. A existência de uma efetiva vedação hidráulica é de fundamental importância técnica e econômica, garantindo um perfeito controle de origem dos fluidos produzidos. O procedimento das operações no poço, sem a observação deste requisito, pode gerar diversos problemas, como produção de fluidos indesejáveis, devido à proximidade dos contatos óleo-água ou gás-óleo, teste de avaliação das deformações incorretos, prejuízos no controle dos reservatórios de operação, de estimulações mal sucedidas, com possibilidade até mesmo de perda do poço. Caso seja comprovada a falta de vedação hidráulica, procede-se à correção de cimentação primária, através do canhoneio do revestimento e compressão do cimento nos intervalos
com cimentação deficiente. Para se avaliar a qualidade da cimentação, são utilizados perfis acústicos que medem a aderência do cimento ao revestimento e do cimento à formação. Perfil sônico CBL e VDL. O sistema usado para perfilagem acústica é composto basicamente por um emissor e dois receptores, além de um circuito eletrônico para o processamento do sinal. O emissor é acionado por energia elétrica, emitindo pulsos sonoros de curta duração, que se propagam através do revestimento, cimento e formação, antes de atingir dois receptores, um a 3 pés e outro 5 pés de emissão. Aí são reconvertidos em impulsos elétricos e enviados à superfície através de cabos condutores. O perfil CBL, controle de aderência de cimentação, registra a amplitude em MV da primeira chegada de energia ao receptor que está a 3 pés. A boa aderência do cimento revestimento é detectada pela presença de valores baixos na leitura do perfil CBL, enquanto a boa aderência cimento-formação é detectada pela ausência de sinal de revestimento e presença de sinal de formação no perfil VDL. Perfil ultrassônico CEL. O uso de pulsos ultrassônicos na avaliação da cimentação foi investigado nos anos 70 e os primeiros resultados do campo foram apresentados em 1981. Olá, meu nome é Tayane e vou falar sobre a ferramenta de perfilagem ultrassônica. Em relação à ferramenta CET, a USIT apresenta implementações tecnológicas com o objetivo de eliminar as desvantagens da ferramenta do CST. Dentre as implementações apresentadas pela USIT, podemos citar transdutor único, rotatível com uma distância ao revestimento controlado, tecnologia digital para o registro e envio de todas as formas de onda para o processamento da superfície, novo método para o processamento do sinal, menos sensível aos efeitos de pulso, medição direta da impedância acústica, capacidade de operar em ambientes com fluidos mais pesados e imagens mais coloridas no mapa da cimentação. Os revestimentos concêntricos é o grande contraste de impedância acústica entre o cimento e a formação. Podem causar interferência no decaimento normal exponencial da ressonância, dificultando a interpretação do perfil. Nesses casos, bandeiras de sinalização são mostradas, sinalizando a influência das reflexões. Elas são as ferramentas mais recentemente desenvolvidas pelas companhias de perfilagem, possuindo tecnologia digital para o registro e envio de todas as formas de onda para o processamento na superfície, tendo a medição direta de impedância acústica e também mapa de cimentação em imagens coloridas. Nos mapas obtidos, valores de impedância acústicas mais indicam boa cimentação. A impedância acústica das pastas de cimento, sob as condições de temperatura e pressão encontradas no pulso, pode ser medida diretamente utilizando o analisador ultrassônico de cimento. O equipamento mede continuamente o tempo de trânsito. Conhoneio. Uma vez avaliada a qualidade da cimentação, é confirmada a existência de um bom isolamento hidráulico entre os intervalos de interesse. A etapa seguinte é a do conhoneio. É uma operação que tem por finalidade colocar a formação produtora em contato com o interior do poço revestido, através de perfurações com potentes cargas explosivas. Essas perfurações penetram na formação algumas polegadas após a atravessarem o revestimento e o cimento, criando canais de fluxo por onde se processa a drenagem dos fluxos contidos no reservatório. Aos canhões utilizados pode ser de vários tipos, sendo necessária uma seleção adequada para cada situação. Existem canhões que são descidos com cabo elétrico por dentro do revestimento, canhões descidos por dentro da coluna de produção e canhões enroscados com a coluna de tubos.
Os canhões convencionais e TCP têm diâmetro maior que os que descem pelo interior da coluna de produção, permitindo o uso de descarga maiores e, consequentemente, maior poder de penetração. Uma série de parâmetros relacionados com a geometria do canhão tem influência significativa no índice de produtividade do poço, tais como densidade de jatos, perfurações, profundidade de penetração, desfagem entre os jatos, distância entre o canhão e o revestimento e o diâmetro de entrada do orifício perfurado. O canhoneio pode deixar parte dos furos obstruídos e causar dano na formação, resultante da ação compreensiva dos jatos, comprometendo o índice de produtividade do poço. Quando se utiliza o canhoneio pelo interior da coluna ou do tipo TCP, este dano pode ser minimizado, realizando a operação com pressão hidrostática no interior do poço inferior à pressão estática da formação. Desta forma, se obtém um fluxo imediato pelos orifícios perfurados, desobstruindo-se. As operações com canhão convencional são realizadas com um diferencial de pressão no sentido poço/formação por motivos de segurança. Equipagem do poço. Nesta etapa, o poço recebe equipamentos de subsuperfície, coluna de produção e de superfície, árvore de Natal. A coluna de produção é constituída basicamente por tubulação metálica removível, onde ficam conectadas uma série de outros componentes, sendo descida pelo interior do revestimento de produção, com as seguintes finalidades básicas: conduzir de forma otimizada e segura os fluidos produzidos até a superfície, proteger os revestimentos contra fluidos agressivos e pressões elevadas e possibilitar a circulação de fluidos para o amortecimento do pulso em intervenções futuras. Os equipamentos mais encontrados nas colunas de produção são o obturador, válvula de segurança de subsuperfície e suspensor de coluna de produção. Uma composição ótima de coluna, levando assim em conta os aspectos de segurança, técnico e operacional e econômico, e é obtida questionando-se sempre a validade da utilização de um equipamento em uma determinada posição.